Oi, pessoas! A gente vai falar de enzimas. É uma aula que vai ser em duas etapas. E a gente vai falar mais especificamente das enzimas em tecnologia de alimentos. Bom, é possível utilizar enzimas no laboratório para análise de alimentos, por exemplo, análise de fibra, análise de amidos. Algumas enzimas também são indicadores de tratamento tecnológico, para a gente saber se um tratamento térmico foi adequado. Se faz o teste se a enzima foi desnaturada ou não. Isso acontece para análise, por exemplo, de fosfatase alcalina no leite, para indicar que a pasteurização foi feita corretamente, ou análise da enzima peroxidase nos vegetais, no caso do branqueamento, que a gente fez em aula prática. Mas o ponto mais importante dessa aula é a utilização das enzimas em processamento de alimentos, para melhorar as propriedades, melhorar a qualidade do produto alimentício. As enzimas, elas podem ser utilizadas em processos de maturação de carne, para tornar a carne mais macia, maturação de queijo, para realçar sabores específicos de alguns tipos de queijo, para clarificação de bebidas, para tornar as bebidas mais límpidas, como suco de maçã, cerveja, ficar mais clara, transparente, né? Retirar a turbidez. Melhoria de massa de panificação, para deixar o pão mais fofinho. A produção de cerveja, em processos de fermentação, e, de um modo geral, para o desenvolvimento de sabor e aromas desejáveis. As enzimas, elas trazem a vantagem de catalisar reações sem produzir efeitos secundários. Então, como as enzimas têm reação, catalisam reações de forma mais específica em relação aos catalisadores químicos, a vantagem é não ter, né, formação de produtos secundários. As principais enzimas utilizadas em alimentos, elas podem ser de origem microbiana, de origem animal ou de origem vegetal. Antigamente, quando, né, começou a se fazer a utilização de enzimas, o mais comum eram as enzimas de origem animal e vegetal. Então, por exemplo, tem uma enzima extraída do estômago do bezerro, né? Ou a enzima extraída do látex do mamão, né? Dos talos do mamão, e, portanto, de origem vegetal. Hoje é mais comum, né, a extração de origem animal e vegetal está sendo substituída pela produção microbiana. Então, hoje é mais comum colocar o gene da enzima num fungo, por exemplo, e produzir num tanque de fermentação. Tá? Então, a origem microbiana tem tomado bastante espaço, embora ainda haja produção, né, extração de enzimas de origem animal e de origem vegetal. As principais enzimas, e a maior parte da aula de hoje, né, são as hidrolases, que são enzimas que fazem reação de hidrólise. Então, por exemplo, as amilases, que fazem hidrólise de amido, as proteases, que fazem hidrólise de proteínas, esterases, mais especificamente as lipases, que vão fazer hidrólise de lipídios, e as pectinases, que vão hidrolisar pectina. Outras enzimas são as oxidorredutases, e aí que catalisam reações de oxirredução. Mais especificamente, fenolases, lipoxigenases, peroxidase e catalase. Eu trouxe aqui uma tabela que traz a aplicação de várias enzimas na fabricação de alimentos. Essa tabela traz as enzimas provenientes de animais e plantas. Então, aqui a gente vai tomar como exemplos, né? Então, por exemplo,
a amilase, a alfa-amilase utilizada em panificação, a papaina, que seria uma aula prática nossa, né? Tomara que a gente volte para ainda fazer essa aula prática, né? A papaina é uma enzima extraída do mamão. E ela é utilizada como amaciante de carne. Tá? Enfim, né? Aqui são alguns exemplos. Lipoxigenase, que é extraída da soja, é utilizada para melhorar a massa do pão. Então, é chamado de melhorador de farinha. Existem várias enzimas que têm essa aplicação. E aí, essas enzimas estão sendo substituídas por micro-organismos, né? Por enzimas extraídas de micro-organismos. Então, a mesma alfa-amilase, lá da tabela anterior, que era extraída de semente de cereais, ela pode ser produzida por um micro-organismo, tá? Do gênero Aspergillus ou Bacillus. Elas vão ter a mesma função de hidrólise do amido e vão funcionar como melhorador de farinha, melhorar a massa do pão, tá? Quimosina, essa é uma enzima aqui que a gente vai falar bastante dela e vou pedir para vocês uma atividade, né? A quimosina, ela normalmente ela é extraída do estômago do bezerro. Aqui, a quimosina, ela é produzida por fungos, né? Do gênero Aspergillus. Então, ela faz a mesma atividade, ela hidrolisa a capa-caseína e coagula o leite na fabricação do queijo. Tá? Enfim, né? Essa segunda tabela, ela mostra uma possibilidade que tem crescido agora da produção das enzimas por biotecnologia, né? De origem microbiana. Aí são outras enzimas que ficam de exemplos para vocês, para ver a aplicação. Tá? A gente vai começar a falar das enzimas amilolíticas, né? São as amilases que vão fazer a hidrólise do amido. Ora, o amido é um polímero de glicose. Então, é possível obter vários produtos a partir da hidrólise do amido. Tá? Então, a gente vai trabalhar aqui com 3 enzimas, a alfa-amilase, a beta-amilase e a glicoamilase. A alfa-amilase ela vai hidrolisar o amido em fragmentos maiores, gerando um oligosacarídeo chamado destrina. Tá? Então, se eu pego uma molécula de amido que tem 1000 unidades de glicose e divido em 2 de 500, depois em 2 de 250, depois em 2 de 125, depois em 2 de 60, né? Arredondando 60 unidades, eu vou ter uma destrina, que é um oligosacarídeo de amido. As destrinas elas podem ter de 10 até 50, 60 unidades de glicose. Né? Então, é um fragmento maior de amido. Então, isso é chamado de destrina. E é possível gerar uma quantidade menor de maltose. Não estou conseguindo aqui controlar o meu mouse. Ele está desaparecendo. Tá? Então, aqui, ó, a alfa-amilase, ela gera especialmente destrina. Tá? E quantidades menores de maltose. A beta-amilase, ela vai hidrolisar o amido mais na extremidade da molécula. Então, ela vai gerar fragmentos menores. A maltose é um disacarídeo, né? São 2 unidades de glicose. Então, ela vai quebrando de 2 em 2, ao invés de no meio da molécula. E aí, ela gera principalmente maltose e menor quantidade de destrina.
Uma terceira enzima é a glicoamilase, que ela cliva o amido em pedaços de glicose individualmente. Então, ela já vai quebrando na extremidade, né, o resíduo unitário, gerando glicose. Então, a gente pode obter aqui de diferentes amilases produtos diferentes. Tá? Essas enzimas, elas podem ser obtidas de vegetais, né? Então, pode ser extraída de cereais, de batata, ou ela pode ser de micro-organismos. Tá? Ela, nas plantas, ela é importante para a maturação de frutas. Então, por exemplo, uma banana verde, ela tem alto teor de amido. À medida que essa banana vai amadurecendo, as amilases da banana, né, vão liberando resíduos menores desse amido, né? À medida que a fruta vai amadurecendo, ela vai ficando mais doce. Por quê? Porque começa a gerar maltose e glicose e as destrinas, que também tem sabor doce, né? São os produtos da hidrólise do amido no final. Então, na fruta madura, parte do amido foi hidrolisado para formar açúcares. Por isso que a banana madura fica mais doce e a banana verde não. Tá? Então, essas enzimas, né, elas podem ser utilizadas em panificação, na produção de cerveja e também para favorecer fermentação alcoólica. Né? Então, por exemplo, se eu tenho maior teor de maltose num cereal, eu vou ter um teor de álcool maior no final, depois do processo fermentativo. Quanto mais açúcar, mais álcool. Então, muitas vezes as indústrias vão utilizar essas enzimas, né, para aumentar o teor de açúcar e depois fazer fermentação alcoólica para obter um teor alcoólico maior no final de um determinado produto. Então, isso é muito comum na cerveja. A gente já mencionou do malte. O malte é produzido assim, né? O grão de cevada ele vai ser umedecido para as enzimas serem ativadas. E essas enzimas vão hidrolisar o amido desse malte, gerando principalmente maltose. Tá? Algumas indústrias já utilizam um xarope de maltose para favorecer a fermentação alcoólica na cerveja. Tá? E aí, aqui são exemplos, né, de onde são extraídas cada uma dessas enzimas. Então, a alfa-beta-amilase e a glicoamilase, que aí a origem é especialmente fúngica. Para que vão ser utilizadas as amilases? Para produzir xarope de glicose. Então, a gente encontra disponível no mercado, esses xaropes são usados como cobertura. Né? Tem xarope aqui de duas marcas diferentes, esse aqui é de milho e esse aqui é da mandioca. Então, pega o amido desse vegetal e se faz a hidrólise enzimática para produzir um xarope. E esse xarope fica doce, e pode ser utilizado como cobertura, como adoçante. Tá? Também é possível obter destrina, né? Que ainda, ela mesmo sendo um oligosacarídeo, ela ainda tem sabor doce. Né? Então, foi um tempo muito utilizado para produtos infantis, como adoçante de produtos infantis. Para a fabricação de pectina, a partir do bagaço de maçã. Então, hidrolisa o amido da maçã só para pectina. Tá? Para substituir o malte na panificação, como o malte é caro, né, eu posso utilizar uma amilase para substituir o malte e ela vai hidrolisar o amido, vai facilitar a fermentação alcoólica na fabricação do pão. Tá? A gente vai dar uma pausa agora, porque está acabando aqui o tempo, né? E a gente retoma na próxima parte com hidrolisantes de sacarídeos, tá? Até daqui a pouco.